Olá pessoal, eu sou o Dalton Henrique Pereira, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, sou zootecnista e fundador e coordenador do Grupo de Estudos em Pecuária Integrada, o GEP, que há mais de 10 anos atua dentro da universidade juntamente com a nossa parceira Embrapa. E hoje, na sequência de vídeos, iremos falar sobre estratégia de suplementação de bovinos de corte a pasto. Bom, em relação à suplementação a pasto, é muito importante que se estabeleça inicialmente o conceito, o que é suplementação a pasto. Nada mais é como objetivo principal a gente suprir a dieta basal dos animais, que é vinda do pasto, por alguma deficiência que pode ocorrer naquele momento, ou mesmo os desequilíbrios que ocorrem. Isso é muito importante, por quê? Para que ocorra eficiência adequada do consumo, da digestibilidade, do desempenho do animal, os nutrientes devem estar equilibrados para cada meta de ganho esperado. Então, muitas vezes, há excesso de alguns nutrientes, falta de outros. Então, com a suplementação, eu consigo também equilibrar isso aí. E para quê? Para que eu possa usar de forma muito mais eficiente o pasto consumido pelos animais. Lembrando sempre que o que o animal quer consumir são folhas, né? A suplementação a pasto, tudo bem, passa todo o componente forrageiro no ambiente de pastagem, mas o principal componente que o animal deve consumir são folhas. Mesmo folhas na época das águas, a gente ainda encontra algumas deficiências e principalmente desequilíbrios. O que eu tenho que observar? Eu conseguindo suplementar de forma adequada, eu consigo otimizar o uso desse pasto, tanto a nível de consumo, a quantidade consumida pelo animal, e principalmente o uso dessa forragem, uma vez consumida, dentro do organismo do animal. A sua degradação, a sua digestão e a sua conversão em produto animal, que no caso é carne e leite. Com isso, a expectativa é que a gente aumente o desempenho do animal e, consequentemente, aumente a produtividade do sistema como um todo de forma rentável e sustentável. E como eu devo me balizar nas diferentes estratégias de suplementação que nós temos disponíveis no mercado? Existem várias estratégias, muitas vezes são tantas que até confundem o pecuarista no momento de utilizar. Então, tem alguns balizadores muito importantes. Primeira coisa, se eu estou falando de suplementação a pasto, eu tenho que olhar para o componente forrageiro, na sua quantidade e na sua qualidade. A quantidade é realmente o quanto de massa de forragem que eu tenho naquela área. A qualidade, o valor nutritivo, mas principalmente a estrutura daquele pasto. Muito se falava muitos anos atrás que era só proteína que era importante, que a FDN, que a fibra e tudo mais. Mas hoje já se entende que como o pasto está para o animal, como o animal chega para pastejar, a relação folha-como, não é isso? A quantidade e a altura daquele pasto, a altura interfere muito no ato de consumo do animal. Então não é só mais o valor nutritivo, ou seja, o laudo laboratorial que vai impactar nessa questão de uso eficiente. Então o componente forrageiro, ele é um balizador de como eu vou traçar estratégias de suplementação. Outra questão muito importante, a estrutura da propriedade rural e a logística da propriedade rural. O que a gente entende de estrutura? Vamos lá. Primeira coisa, tipo de solo. Onde que essa propriedade rural está localizada? Está com subdivisão adequada dos seus piquetes? Os coxos, tem coxo adequado? E coxo adequado, pessoal, eu falo em altura, eu falo em profundidade e principalmente área de coxo. E isso é um problema seríssimo em propriedade rural. Muito a se discutindo que proteína que eu uso, qual 0,1, 0,2, se eu uso todos os dias, se eu uso uma vez por semana. E a gente chega na propriedade rural, simplesmente o produtor tem lá 5 a 10 centímetros de coxa e não quer aumentar. Então tudo que eu estou pensando em intensificar em relação a vários tipos de estratégia de suplementação, eu acabo que perco essa estratégia porque eu esbarro no componente principal. É como se eu fosse servir um jantar muito chique, com camarão e tudo mais, e não tem um prato. Então o coxo ele é muito elementar no processo para o sucesso. Eu tenho que olhar sim, e é muito importante para o sucesso da suplementação. Eu não consigo subir, a régua a gente coloca, subir, intensificar a suplementação, por exemplo, de sal mineral, para um 0,3, ou seja, 3 gramas de suplemento para cada quilograma de peso corporal, com um coxo que eu tenho na propriedade, que ele serve somente para fornecer o mineral de baixo consumo, em torno de 90 a 150 gramas para o animal. A estratégia não funciona. E não é porque a proteína, o FDN, o aditivo, ou empresa X ou empresa Y, vai fazer o diferencial. É porque simplesmente não tem área de coxo. Então é muito importante o dimensionamento. Continuando, logística. Nós sabemos que existem várias coisas ideais da recomendação que a pesquisa já comprova. Horário de fornecimento, não é isso? Nós sabemos que os picos de pasteio dos animais são nas horas mais frescas do dia, fim de tarde
início da madrugada, né, até 9, 10 da manhã. Então, qual que seria o ideal? Eu fornecer o suplemento no horário mais quente do dia, principalmente os suplementos de baixo consumo, até 0,5, 0,6, ou seja, 0,1, 0,2, 0,5, 0,6%. Por quê? Para não concorrer com o tempo de pastejo. E aí nós temos o que é ideal, realmente isso dá resposta, já é comprovado cientificamente, e nós temos o real. Então eu volto a falar. O que é mais importante, o que eu consigo fazer, mas entendendo o conceito, o potencial que eu tenho de melhorar esse resultado. Se a logística da fazenda, ou seja, mão de obra, capacidade de transportar, permitir que os horários sejam estabelecidos, perfeito. Se não, eu faço a suplementação, mas eu tenho que entender que é o ideal, eu tenho que buscar sempre isso aí. Treinamento da minha mão de obra, está dentro da logística, da capacidade de fazer a tecnologia. Não adianta quem está com o animal o tempo todo não ter treinamento, não entender. Ele tem que olhar para o coxo, tem que olhar para o animal no dia a dia, para que isso tudo fique da forma mais eficiente possível e pague a conta no final. Outra questão importantíssima de ter observado. O produtor começa com algumas tecnologias, não é isso? De 0,1, 0,2, não controla a quantidade do suplemento e deixa o consumo ad libitum. A maior parte dos suplementos, muitas vezes, não tem um controle muito efetivo da quantidade. E aí, se o lote estiver mal dimensionado, animais com muita diferença de peso, animais com diferença muito de idade, gerando dominância dentro do lote, vai gerar sim uma diferenciação de desempenho e aí nós vamos ter aquele famoso ponta de lote e fundo de lote. E esse fundo de lote, nessas situações com um coxo mal dimensionado, ele vai possivelmente comer o lucro do produtor rural. Então é muito importante que essa logística e toda essa parte de infraestrutura seja muito alinhada com a meta. Outra questão importantíssima para se trabalhar com estratégia de suplementação a pasto. As metas bem definidas de ganho de peso. O que é isso aí, pessoal? Eu tenho que traçar metas para cada categoria. E aí eu costumo falar sempre o quê? Nutrição, de forma eficiente, ela começa de trás para frente. Eu tenho que saber quando que o animal vai sair da fazenda. Ele chega no dia de hoje, na fazenda, eu já tenho que pensar imediatamente quando ele vai sair. Sabendo esse momento, e aí não tem como a fazenda fazer isso se não tiver gestão muito aprimorada. E esse muito aprimorado é simplesmente anotação e planejamento. Eu tenho que tentar olhar para o futuro e saber o que eu tenho que fazer lá e planejar. Com isso eu corro menos riscos no processo e traço dentro do período que os animais vão passar na fazenda, quanto que eles têm que ganhar por dia. Eu posso dividir esse ganho por dia para ficar igual o tempo todo, ou posso trabalhar muitas vezes com ganhos menores em uma época do ano e ganhos mais intensivos em outra época do ano, utilizando o quê? A estratégia que eu tenho em cada propriedade. Não tem como ter uma regra. Agora, a meta de ganho médio diário eu tenho que ter traçada. Por quê? Porque senão eu fico suplementando sem ter o quê? Um controle e certamente o risco e a chance de sucesso é muito grande. Engordar por engordar não funciona. Você pode estar imprimindo um ganho muito grande para o animal e comercializar esse animal depois e não receber por esse ganho. Ou que seja no mercado para abate, ou que seja no mercado paralelo em relação a vender diretamente o animal. Então todo o planejamento ele vai simplesmente garantir a eficiência e a rentabilidade da suplementação. Então esse ganho médio diário, independentemente da categoria, se é cria, recria, engorda, tem que estar planejado e toda a fazenda, todo o sistema unido nisso aí e organizado para que esse ganho seja estabelecido. Então, sem gestão, você não consegue ter eficiência de suplementação. Outra questão muito importante em relação aos objetivos e aos limitantes da suplementação. Fluxo de caixa. Eu tenho capital para fazer isso? Porque eu sei que é importante, eu sei que os objetivos da suplementação são muito importantes. Eu vou aumentar o desempenho do animal, eu vou aumentar a eficiência de uso do pasto. Eu tenho logística, eu tenho infraestrutura, eu já dimensionei o coxo. Por exemplo, o que é o dimensionamento de coxo? É uma recomendação já muito prática a nível de campo. Suplementos de baixo consumo, minerais, por exemplo, nós temos lá de 5 a 6 centímetros por animal. E aí você consegue colocar um sal ureado, um sal nitrogenado, você consegue aumentar para 10 centímetros. Quando eu começo a trabalhar com 0,1, 0,2, eu já tenho que aumentar a área de coxo por cabeça. Recomendações do nível de 15 a 25 centímetros. Se conseguir fazer um pouco mais, faça. Porque isso aí é o mínimo possível, pensando que eu consiga, dentro da minha logística, separar o mais perfeito possível os lotes, ou seja, animais contemporâneos, de idades semelhantes, de grupo genético semelhante, de categoria semelhante.
Toda vez que eu coloco lotes muito heterogêneos, desiguais, a chance da gente fracionar os desempenhos são muito grandes e, novamente, o fundo ela acaba comendo lucro do cabeceira e gera um transtorno muito grande na fazenda. E isso é um manejo sem custo. É simplesmente colocar no curral e saber dividir, e eu tenho que usar a ferramenta básica. Não adianta eu trabalhar com suplementação a pasto sem ter o aferidor do meu desempenho, que é uma balança. Então, quando a gente chega em alguma propriedade rural e quer trabalhar, a gente quer subir a régua, quer aumentar a intensificação, e ele não tem o aferidor do resultado, que é a balança, acontece o quê? A gente fica chutando, né? Vamos chutar, vamos adivinhar. Isso não funciona com pecuária. Na pecuária hoje, tecnificada, rentável e sustentável, não cabe mais, não tem mais espaço para chutômetros e achismo. Nós temos que saber trabalhar com números reais medidos e projetados. Então isso é muito importante, que a fazenda tenha essa infraestrutura que é básica numa fazenda de pecuária de corte. Ela está produzindo carne, e carne advém de peso do animal. Da mesma forma que se fosse leite, teria que se fazer um controle leiteiro e medir quanto cada vaca produz. Porque depois o índice final, eu quero saber quantas arrobas por hectare ano foi produzida. Nosso índice, por exemplo, o índice mais simples da pecuária de corte. Então tudo isso é muito importante. Bom, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo. Fiquem atentos para os próximos vídeos, porque tem muita coisa a gente falar ainda nesse assunto tão importante para a pecuária nacional.